Bem-vindos a mais um episódio do Corações e Mentes. O final do ano costuma ser um período de celebrações, reencontros e expectativas, mas também pode trazer um peso emocional muito grande, de cobranças, balanços, comparações e uma sensação de ansiedade. Para conversar sobre isso, nós convidamos hoje a nossa colega, a doutora Júlia Gross, que é psiquiatra, especialista em psiquiatria pela Ciro Martins, pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental pela PUC do Rio Grande do Sul. Atua na área de psiquiatria clínica, com experiência em atendimentos ambulatoriais e internações psiquiátricas, com ênfase no manejo de transtornos mentais. Além disso, possui mestrado em Ciências do Movimento Humano, especialização em Fisiologia do Exercício e graduação em Educação Física pela URGS, todos esses cursos feitos pela URGS. Então, hoje, nós vamos ver qual é a maior preocupação que a Júlia nos traz e apresenta sobre essa ansiedade do final do ano. Então tá, doutor Ricardo, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, né? Tenho o maior orgulho de estar aqui conversando com o senhor. E um dado interessante que eu trago, doutor, que o Brasil ele lidera um ranking de ansiedade mundial. É o primeiro país que lidera. Então a gente está falando aí de coisas de 9,3% da população sofre de ansiedade. De transtornos ansiosos, não só de transtorno de ansiedade generalizada. Então, a gente está falando aí de 18 milhões de pessoas, então sobe cada vez mais esse transtorno. Então, a gente também tem um instituto, que é o ISMA, que é um instituto que traz, um instituto internacional que traz sobre estresse aqui no Brasil, e tem um dado até bem preocupante, que nessa época, 75% das pessoas, nessa época de final de ano, de festividade, acabam sofrendo ou um sintoma depressivo ou um sintoma ansioso. Então, é um sintoma muito prevalente. E quando a gente fala de um transtorno de ansiedade ou esse estresse emocional comum, essa reação emocional comum, não sei se o senhor ou quem está nos escutando já ouviu falar no dezembrite. O dezembrite é um termo que trata esse estresse do dezembro. Porque daí está chegando o Natal e as pessoas ficam com um sintoma mais depressivo de ruminação. O que eu fiz no passado? Como é que foi? E aí, quando eu falo do ano novo, eu já estou falando mais de ansiedade. Então, o que eu vou fazer para o próximo ano? Então, essa ansiedade, esse sintoma que a gente traz, que é a síndrome do final de ano, né, bem popularmente conhecida como esse dezembrite, é uma reação comum, emocional comum, que as pessoas têm. Só que, claro, quando isso ultrapassa, ou pessoas que tenham já um outro tipo de transtorno, tipo um transtorno de ansiedade generalizada, um transtorno de personalidade, pode ser um fator de risco aí para essa reação, esse dezembrite, essa ansiedade se tornar um transtorno. Mas é normal, sim, acontecer essa reação mais aguda, assim, nesse período de festas e de final de ano. Eu não diria que é normal, eu diria que é comum, né? Comum. É que nem cárie, né? Cárie não é normal, mas é comum, né? Todo mundo tem cárie, né? Então, é que, na verdade, por exemplo, entre os meus pacientes, o que eu noto? Que todo mundo deixa para se separar em dezembro. Eu estou fazendo uma proposta para os meus pacientes já há de uns anos para cá. Vocês me dão muito trabalho querendo se separar todos em dezembro. Por que esperam até dezembro? Por que não resolve fazer isso parcelado? Não é? Não, eles vão levando. E vão levando. Mas aí, chega no dezembro, tem que decidir com quem que fica para passar as festas. Vai passar com que turma?
qual das turmas, entendeu? E isso aí gera um baita do estresse, porque, na verdade, o que gera o estresse e a ansiedade é a decisão. Verdade. Tem que tomar a decisão, né? E toda decisão, ela vai agradar uma parte e vai desagradar outra. Né? Agora, o que eu digo, olha, tem que agradar a ti, né? Exato. Entendeu? E eu digo, mas pelo amor de Deus, não me deem tanto trabalho no fim do ano. Parcelem isso, não precisa deixar, todo mundo tem que se separar no dezembro. Por que no dezembro? Resolver a vida. Vai resolver a vida, então. E outro problema nessa questão do resolver a vida é que aí também associa ansiedade e depressão. Uma coisa que a gente nota, assim, todo mundo acha que o final do ano tem que ser alegre e feliz. Sim. Porque vão estar todos juntos. O que não é verdadeiro. Então, por exemplo, aquelas famílias que tiveram perdas, né? Pessoas que morreram, né? Então, que a gente gostaria que estivessem juntos, as próprias separações mesmo. Às vezes de ter que se reencontrar, né? Também no final fica do ano, aquele encontro e aí tenso. fica aquela coisa, né? E às vezes aí vem, como é que é, os ex o ex do ex. E as famílias, elas ficam famílias alongadas, né? Extensivas, né? Então fica uma confusão. Então a gente relembra assim, aquelas festas da infância, né? Então quando a gente está na infância parece que está tudo certo, né? Só vou ganhar meu presente. E vai estar lá o meu pai, vai estar lá a minha mãe. E a ideia aquela do Walt Disney, que viver feliz para sempre, né? Te lembro todos os filmes do Walt Disney, tu não pegou isso, mas o teu pai, tua mãe, teus avós... Não, eu lembro. Tu lembra? Terminava tudo que era filme do Walt Disney assim, e foram felizes para sempre. Agora eles mudaram, né? Então ficaram mais no nível de Vinícius de Moraes. Foi que sejam felizes enquanto dure, né? Então é a realidade. Né? Então, esse que é o grande problema dessa dezembrite muito bem lembrada. Tá, mas o que a gente tem que propor, eu proporia assim, profissionalmente, o que a gente pode fazer para prevenir isso, para amenizar isso? Qual é o que... Nessa época, assim, é muito... É uma época difícil, né? Que nem o senhor falou. E o que a gente pode fazer para tentar amenizar, para essa dezembrite não virar aí um gatilho para uma crise, né? Ou um gatilho para um episódio depressivo, alguma coisa assim, né? Primeiro, durante o ano, não deixar para resolver se separar no final do ano, né? Que nem o senhor falou, né? Vir aos poucos. Vem com terapia em dia. Vem com, se for o caso, se está usando com a medicação, vem com a medicação em dia. Mas técnicas, assim, mais agudas e principalmente, assim, pensando em terapia cognitivo-comportamental, hoje em dia a gente tem aplicativos que trabalham, a gente que trabalha com TCC, a gente tem muito o que é o PEC, é pensamento, emoção, comportamento. Então, o que eu posso fazer agora, né, neste momento, para mudar e evitar que eu tenha esse dezembrite ou desenvolver um transtorno? A primeira coisa é mudar esses pensamentos distorcidos, né, de que as coisas não vão dar certo, do que eu deixei de fazer. E aí, a gente tem até hoje em dia aplicativos que tu coloca a frase, o que tu está sentindo, e ele te dá uma alternativa de o que pensar. Para pensar diferente, para sair daquela crença e pensar diferente. E então, o que eu posso fazer se eu estou pensando isso? Então, eu coloco lá nesse aplicativo e depois ele me dá uma resposta de uma distorção para distorcer esse meu pensamento ruim. Isso é uma coisa que é interessante de fazer, né? Outra, não se cobrar tanto. Que nem o senhor falou, né? Aí, hoje... O dezembro ali serve como um espelho psicológico. Então, as pessoas se olham, né? A gente está se olhando ali. Ai, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Então, tentar evitar essas cobranças, juntamente com esses pensamentos.
Outra coisa que pode ajudar bastante também, mais rapidamente, assim, saber dizer não. Não tem que dizer sim para tudo. Então, saber dizer não. Não vou nesse jantar ou nesse evento, ou se daqui a pouquinho está fazendo mal, se vai fazer mal, e em determinada festa de final de ano, não vai. Então, se priorizar, saber dizer não e pensar que não é um momento que a gente tem que pensar nos outros, e sim em si, né? Para evitar esse estresse, porque o estresse que antecede é o que acontece. Eu já vou pensando, o que eu vou fazer? Que roupa eu vou usar? Tenho que dar presente. Não, mas também né? tem um outro fato também, que tu tem que obrigatoriamente encontrar aqueles parentes mala, né? Sabe? Né? E aqueles chato, né? Que tu nunca encontra, só encontra em enterro, casamento e festa de final de E ano. se tu tá solteiro, eles perguntam se tu já casou, né? É, sempre assim, né? Mas o que houve? Cadê o fulano? Ou se separou, né? É, exato, né? E aquelas histórias desagradáveis, assim, né? Tá, então aquela velha eterna história. Por que tem que se reunir com pessoas desagradáveis? Boa pergunta, né? Tu não é obrigado. Olha, eu vou viajar. Né? Vou passar com outra pessoa. Vou lá com umas amigas minhas. É que no final, que me parece, que às vezes eu tenho pensado, analisado assim, friamente, eu estou chegando à conclusão de uma coisa que a gente não tem falado. A gente fala muito em ansiedade, depressão, que realmente, né, o Brasil, como tu falaste, hoje é o país que tem mais ansiedade no mundo. A depressão também aumentou muito. Mas o que essas duas patologias agregam? Uma coisa masoquista, né? Ou seja, porque tu tem que tentar, como tu falasse, mudar o pensamento, porque se tu persistir com o mesmo pensamento, tu vai persistir com o mesmo sofrimento. Exato. Isso. Então, peraí. Então, se tu quer persistir com o mesmo sofrimento, é porque tu é masoquista. Né? Tu gosta de sofrer, de te vitimar. Então, peraí, não. Por exemplo, o que eu fiz errado que a minha empresa não obteve o êxito financeiro que eu esperei? Né? Então, o que eu vou fazer? Vou ter que divulgar mais, vou ter que fazer um marketing melhor, vou ter que pegar um nicho de mercado, né? Vou ter que... se reinventar, né? Exatamente, mas tem que reinventar o teu pensamento. E a gente é escravo do próprio pensamento, então tu tem que mudar ele. Por exemplo, no final do ano tem aquela mega cena da virada, né? Que todo mundo acha que vai ganhar, né? Isso, mas todo mundo, pelo menos, pensa naquilo, sonha com aquilo. Eu sempre digo, então joguem, porque pelo menos ficam pensando em coisa boa. Entendeu? Né? E aí continua tudo de novo. Né? Continua tudo de novo. Agora, que é uma realidade, o aumento da ansiedade, da depressão, da drogadição também, né? O alcoolismo também. E na verdade, está tudo junto, é tudo associado, porque as pessoas bebem muito, inclusive nos finais de anos, né? Tem os famosos porres de final de ano. Tem gente que espera o final do ano para tomar aquele porre histórico, sabe? Né? E então realmente é uma situação que a gente tinha uma ideia que era totalmente boa, e às vezes a gente vê até nas próprias propagandas. Tem algumas empresas aqui em Porto Alegre, inclusive empresas famosas, que as propagandas assim, elas começam um tanto quanto melancólicas. Aí no final aparece lá aquele filho que não ia vir, tá? Aí dá aquele alívio, né? Mas primeiro tem uma tortura, né? E é uma grande realidade isso, assim. Eu tenho conversado com muita gente que tem muitos filhos que moram fora do país e que não vêm. Sim. No final de ano, né? Mas hoje a gente tem plataformas que tu pode... Videochamada e tal. Mas além disso,
tudo isso que a gente tá falando aqui é muito bonito, mas na prática, às vezes a gente tem que apelar para a terapia. Eu gostaria que tu falasse das terapias que tu usa, que tu já falou na cognitivo-comportamental, e as demais. A TCC, ela é usada mais a longo prazo, assim, né? Ela não vai ser algo tão agudo, de se usar tão agudo, né, na hora. Na hora, a gente tem muito também técnicas que ajudam bastante. Essa que eu te disse de mudar esse pensamento automático. A outra, que é a mais comum, a velha e boa respiração. Então, por mais que a gente ache, não é bobagem respirar, mas na hora que a gente está nesse evento que vai ver o ex-marido, vai ver o parente que a gente não gosta, o que acontece? Começa a hiperventilar, né? Pois é, e o problema maior que eu tenho visto em emergências, crises de ansiedade generalizadas, com pessoas com sintomas cardíacos, com taquicardia. Sim. E que tu aumenta a pressão, sudorese. E tu olha assim, é um problema cardíaco. Sim, com sintomas físicos, né? Porque tu sabes que a pressão, a hipertensão arterial sistêmica, ela tem 3 causas: mentais, cardíacas ou renais, né? Então, me diga assim, como psiquiatra, como é que aí a coisa aguda, como é que tu trata? Naquela hora que aquela pessoa, tu fez o eletro, doutora, o eletro tá normal. E aí, né? E aí é contigo. E aí a gente fazer... Eu já trabalhei em emergência também, psiquiatra. Hoje eu não trabalho mais. Mas assim que descartou essas 2 causas, que geralmente o que a gente vê mais, e claro, puxando mais para o nosso lado, né? Acaba sendo causas mentais, vendo que não está fazendo uma escutativa e medicação. Aí E o que tu usa, assim, jeito. basicamente? Benzodiazepínico. Um Rivotril sublingual, ou pode ser em gotas também, que geralmente funciona. Acalma, a gente espera aí uns 15 minutos, pode repetir de novo, que geralmente acalma e melhora. Agora sim, só que essa pessoa a gente tem que se preocupar também com como vai ser depois, né? Porque isso, tá bem ali na hora, ficou logo depois, mas... E aí vai mandar para casa, vai fazer um tratamento a longo prazo. Então, tudo isso tem que ser pensado. Mas, na hora, os benzos funcionam super bem. Exatamente. Então, eu acho que nós podíamos aqui, os dois, fazermos um alerta aqui, pessoal. Não esperem o dezembro chegar. Venham, procurem um profissional qualificado e já vamos nos medicar. Não precisa usar doses muito altas, doses razoáveis, né? Fazer uma prevenção para evitar, né? E vamos pensar junto, porque quando a gente pensa junto, muitas vezes a gente pergunta, mas o que está te deixando tão ansioso? E que para nós às vezes parece que é uma bobagem. Né? Mas para a pessoa aquilo é um gatilho, né? Uma coisa gigantesca. E desesperadora, né? Então a gente tem que alertar isso, né? E outra coisa também, que essas coisas todas elas se associam e quando tu não resolve um problema, tu vai criando 2, 3, 4 e tu não resolve e aí chega às vezes em problemas que podem ter risco até de vida, né? De suicídio, né? Pois é. E uma coisa, doutor, que eu vejo muito também nos pacientes é que essa ansiedade causando muito, eu acho que o senhor também vê isso muito, insônia.
é insônia, o paciente ou ele está ansioso e daí deita, e daí nessa época ele vai dormir, ele começa a pensar, e a festa que eu vou fazer, o que eu vou comprar, quantos presentes eu vou dar, como vai ser a ceia, e não dorme. Então, ou aquele paciente que acorda antes do despertar, também, né, preocupado. Então, não sei se o senhor vê isso também muito, mas eu vejo muito. O senhor falou bem também ali a depressão, a ansiedade, às vezes os dois juntos, a insônia, porque não dorme. E aí também tem a questão das festas, né, que o senhor disse, e até esse de acordar e ir acordando cedo e dormindo tarde, muitos eventos. Isso tudo contribui ainda mais para o quadro, a né? perda do sono, né, é a primeira alteração, né? Então, uma primeira coisa, acho que tu levantou um ponto fundamental. O sono, tu tem... Ocorra o que ocorrer. Vamos dar um exemplo. A pior coisa do mundo, ou a melhor, às vezes a gente não dorme de euforia, porque está muito alegre, porque bebeu muito, porque usou outras coisas indevidas, né? Então, tu tem que dormir. Sim. Pode ter acontecido a pior coisa do mundo contigo, mas tu tem que dormir. Então, a higiene do sono, isso aí é fundamental. Então, a primeira coisa é fazer o paciente dormir e dormir o mínimo necessário. Né? Por quê? Por que a gente precisa dormir? Para sonhar. Isso é o fundamental. Né? E quando tu sonha, tu arruma soluções. Né? É ou não é? As grandes invenções todas foram no sonho. Tá. Outra coisa, que até agora já estou indo para outra especialidade tua. Sono, alimentação, também tem que comer. Porque a pessoa às vezes ou come demais ou não come, né? E aí entra a tua parte, agora eu vou deixar contigo. Atividade física, porque a atividade física vai resolver esses outros dois problemas. Mas agora essa é a tua parte, agora é contigo, a pós-graduada és tu. Não, é verdade. Os pilares ali de prevenir também não ter novas crises, não adianta. É essa rotina para mim dormir bem, eu tenho que me alimentar bem e eu tenho que estar praticando exercício também. E que acontece nessa época? Os pacientes param, né, de fazer exercício, ficam com muitas atividades, aí não seguem a sua rotina de atividade física, aí comem mal, porque come um monte de gordura nesses eventos, né? É amigo secreto, é as festas de finais de ano. Então, a parte do exercício, principalmente, claro, a gente fala também para depressão, mas principalmente também para ansiedade. Né? E essa rotina já tem que estar vindo também de um certo tempo. Então, o exercício acaba sendo o pilar, junto com a alimentação, com o sono. Mas o próprio exercício, ele faz com que tu tenha sono, né? Porque ele faz um acúmulo, né? Sabe aquele cansaço bom? Sabe? Que, né? Dá aquele soninho, isso, né? Tu relaxa, né? Libera um monte de endorfina. Exatamente. Quer dizer, e te dá fome também, né? Tu tem que recuperar a energia perdida, né? E isso é uma rotina que nós não temos, né? Um exemplo concreto disso. Hoje no Brasil, até pela própria depressão, pela falta de estimulação, a pessoa não tem ânimo, né, desânimo para fazer atividades físicas, né? Então nós temos 20% da população com obesidade mórbida e 30% com sobrepeso. Ou seja, metade da população brasileira, né,
Tá com sobrepeso ou obeso. Né? E também, assim, tem muito oferta desses alimentos super... cheio de gordura saturada, né? Isso, né? Super manufaturados, né? Quer dizer, aí não come mais aquela comida natural, né? Então, o que dá? Estimula isso. E outra que é mais barato, Mais rápido. Sim, tu passa ali, pega um pacote, aí tem oferta, aí tu já leva. Né? E é só abrir E comer, tu não né? precisa fazer nada, né? Mas isso te deixa numa circunstância. Então, é aí que eu diria, como é que tu, aí, a profissional dessa área, diria para os teus pacientes e para a população como um todo? Sim. É o que eu digo sempre para os meus pacientes. O exercício e a alimentação é tão importante quanto o remédio. Mas eu preciso começar fazendo 5 vezes na semana? Não, calma, começa 2 vezes, 30 minutos. De manhã, cuidar com uma coisa que é importante, que eu também digo para os meus pacientes, cuidar com o exercício muito tarde, né? Aquela adrenalina. À tarde, a gente tem que cuidar muito, no final da tarde ou de noite, porque senão aí também acaba sendo um pouco ruim, porque o paciente a pessoa já está muito elétrica, né? Muito eufórica e aí não dorme. Então, cuidar o horário do exercício, começar 2 vezes na semana, 30 minutos, ir para 3, e aos pouquinhos. Mas tem que botar na rotina, porque o exercício... ele entra como tratamento também. Eu prescrevo exercício também. E é bom botar na receitinha, né, para o paciente levar a sério mesmo, que o exercício, ele é tão importante quanto a medicação. E não tem como fazer sozinho. Não adianta só a gente botar culpa no remédio, não estou melhorando, mas aí não levanta. Então, faz uma atividade física. Claro que muitas vezes é difícil também, né? Porque a pessoa, ela tá muito deprimida ainda. Então, a gente entra primeiro com a medicação para dar esse ânimo, mas o exercício tem que se tornar obrigatório, né? E ainda mais, e nessa época tem que cuidar para não relaxar, né? Para a gente não ter o desembrite. Pois é, o autocuidado emocional, mas esse autocuidado depois ele tem que durar o ano inteiro, né? Então a gente teria tanta coisa para falar aqui, mas eu vou deixar aqui um recado. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês encaminhem para nós estaremos encaminhando para a doutora Júlia Gross. Ela vai nos responder e provavelmente ela vai ter que voltar aqui para falar mais sobre tudo isso que nós conversamos hoje. Então foi uma satisfação muito grande te receber aqui e deixaria agora sob a tua responsabilidade para o encerramento do nosso Corações e Mentes de hoje. Eu queria agradecer muito o convite, então eu fiquei muito feliz. E para quem está nos assistindo, primeira coisa, respire. Desacelera, tá? O ano, é o que eu digo, o ano ele não recomeça, né, não recomeça no calendário, ele recomeça dentro da gente. Então, desacelera, respira, que vai dar tudo certo. Que Deus te ouça, um feliz final de ano para todo mundo. E procurem pessoas que tenham capacitação para lhe ajudar. Esse foi mais um programa do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul e do Núcleo de Psiquiatria do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Corações e Mentes.